Antes de orarmos juntos, aquiete o seu coração por um instante. Respire fundo. Este não é apenas mais um momento de palavras, é um encontro com uma verdade que antecede a sua própria existência. O que Deus fez por você em Cristo não começou na cruz. A cruz não foi o início do plano, foi a revelação dele. Tudo começou no coração de Deus, antes que o mundo fosse formado, antes que o tempo existisse, antes mesmo que você tivesse um nome. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus não foram acontecimentos aleatórios da história. Elas são o centro do plano eterno de Deus para resgatar você, restaurar sua identidade e trazê-lo de volta para a família dele. Nada foi improvisado. Nada foi por acaso. A palavra declara em Efésios 1:3 que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso muda tudo. Significa que, se você está em Cristo, você não vive tentando conquistar o favor de Deus. Você não está implorando por algo que talvez um dia Ele resolva te dar. Em Cristo, você já foi abençoado. Sobre a sua vida já foram derramadas realidades eternas. Perdão, paz com Deus, acesso à presença do Pai, o Espírito Santo habitando em você, a promessa da vida eterna e uma nova identidade como filho. Essas bênçãos não vêm do seu esforço. Elas fluem exclusivamente de Cristo. Talvez você se pergunte, mas o que exatamente Deus fez por mim? A resposta começa a se revelar logo no versículo seguinte. Em Efésios 1:4, a Escritura diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para vivermos diante dele em amor, santos e irrepreensíveis. Antes de você escolher Deus, Ele escolheu você. Antes mesmo de você entender quem era, Deus já havia decidido te amar. Você não é um acidente. Você não é um plano B. Você foi escolhido com um propósito eterno. A palavra continua e aprofunda essa verdade de forma poderosa. Efésios 1:4 nos revela que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para que vivêssemos diante dele em amor, santos e irrepreensíveis. Isso significa que a escolha de Deus não foi uma reação à sua vida, foi uma decisão eterna. Quando a sua história ainda nem tinha começado, o coração de Deus já estava inclinado para você. Antes que você tivesse algo para oferecer, antes que pudesse provar qualquer valor, Deus já havia dito sim para você em Cristo. Isso muda a forma como você se enxerga. Você não vive tentando convencer Deus a te aceitar. Você vive a partir do fato de que já foi aceito. A santidade a qual Ele te chama não nasce da culpa, mas do amor. Não é uma tentativa de merecer, é uma resposta a quem você já é nele. Essa escolha não está baseada na sua performance espiritual. A Bíblia deixa isso claro em 2 Timóteo 1:9. Quando diz que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Você não foi escolhido porque era forte, foi escolhido porque ele é gracioso. E o texto não para aí. Em Efésios, somos levados ainda mais fundo. Deus não apenas nos escolheu, ele nos adotou. Fomos predestinados para a adoção como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer da sua vontade. Isso revela algo precioso. Deus não te queria apenas salvo, Ele te queria perto. Não apenas perdoado, mas pertencente. Não como visitante, mas como filho dentro da casa. A adoção fala de identidade, de herança e de relacionamento. Você não se aproxima de Deus como um estranho tentando entrar. Você se aproxima como alguém que já tem lugar à mesa.
Desde o início, o coração de Deus sempre foi relacionamento, mas a humanidade, ao escolher seu próprio caminho, rompeu essa comunhão. O pecado entrou no mundo e separou o homem de um Deus santo. Não foi apenas uma falha moral, foi uma ruptura profunda, um distanciamento espiritual que nenhum esforço humano conseguiria consertar. Mas Deus não desistiu. Ele não abandonou sua criação, não se afastou em silêncio. Quando Jesus foi à cruz, o Filho sem pecado tomou sobre si o peso de toda a culpa, de toda a desobediência, de toda a vergonha. A Escritura declara em 2 Coríntios 5:21 que aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Isso significa que a cruz não foi apenas um lugar de perdão, foi um lugar de troca. A sua culpa foi colocada sobre Cristo e a justiça dele foi colocada sobre você. Por meio desse sacrifício, você não foi apenas perdoado, você foi trazido para dentro. A separação foi removida e o acesso ao Pai foi restaurado. Agora, você pode se aproximar de Deus não com medo, mas com confiança. A palavra afirma em Romanos 8:15 que você recebeu o espírito de adoção pelo qual pode clamar: Abba, Pai. Esse não é um título religioso, é um grito de intimidade. É o coração de um filho que sabe a quem pertence. Quando Jesus declarou em João 14:6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ao dizer essas palavras, Jesus mostrou que a comunhão com o Pai passa por ele em Cristo. A vergonha é coberta, os pecados são lavados e o passado deixa de ser sentença. Você não foi alcançado pela graça para permanecer longe, mas para caminhar todos os dias na presença de Deus. A palavra continua revelando algo ainda mais profundo. Em Efésios 1:6-7, somos lembrados de que tudo isso acontece para o louvor da glória da graça de Deus, pela qual fomos feitos aceitos no amado. Em Cristo temos redenção pelo seu sangue e o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Essa verdade muda o jeito como você se aproxima de Deus. Você não precisa mais se encolher, nem medir palavras com medo de errar. Em Cristo, você não é alguém que Deus suporta você, é alguém que Ele recebe. A aceitação que vem de Deus não depende do seu desempenho espiritual, do seu histórico ou da sua constância. Ela nasce da graça. O preço já foi pago, a dívida já foi quitada. O sangue de Jesus resolveu aquilo que você jamais conseguiria resolver por si mesmo. Em Cristo, sua história não termina no erro. O perdão fala mais alto que a culpa, e o resgate de Deus chega onde a rejeição nunca conseguiu te definir. A palavra afirma em Romanos 8:1 que agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que a culpa não tem mais autoridade sobre você. O passado não define mais sua posição diante de Deus. Você não se aproxima dele coberto de acusação, mas envolvido pela graça. Talvez você tenha vivido por muito tempo tentando compensar erros, tentando provar arrependimento, tentando merecer uma nova chance. Mas a cruz não foi uma negociação, foi uma declaração. Deus não está esperando você se tornar digno. Em Cristo, Ele já declarou você aceito. Essa verdade não nos leva à passividade, ela nos leva à liberdade. Uma liberdade que gera gratidão, entrega e transformação verdadeira, não por medo, mas por amor. Deus não apenas iniciou uma obra na sua vida, Ele deixou uma marca. A palavra diz em Efésios 1:13 que, ao ouvir o Evangelho e crer, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Esse selo não é simbólico. Ele fala de pertencimento, de proteção e de garantia. No mundo antigo, um selo indicava posse e autenticidade. Aquilo que era selado carregava o nome
e a autoridade de quem o selou. Da mesma forma, o Espírito Santo é a confirmação de que você pertence a Deus. A presença dele em você não é temporária, não é frágil, não depende do seu humor espiritual. É a declaração de que o céu assumiu compromisso com a sua história. Talvez existam dias em que você se sinta instável, confuso ou fraco. Dias em que tudo parece incerto. Mas a fidelidade de Deus não oscila com as suas emoções. Filipenses 1:6 nos lembra que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completar lá até o dia de Cristo Jesus. É aqui que muitos precisam ouvir com atenção. Se você chegou até este momento ouvindo essa verdade, permita que ela desça do entendimento para o coração. Você não está se segurando em Deus com as próprias forças. É Deus quem está sustentando você. E talvez, enquanto escuta essas palavras, algo dentro de você já foi tocado quando falamos de escolha, de adoção, de graça, de pertencimento. Se uma dessas verdades falou diretamente com a sua história, não deixe isso passar em silêncio. Você pode expressar isso de forma simples. Escreva nos comentários qual dessas verdades mais tocou o seu coração hoje. E, se essa mensagem está fortalecendo sua fé, caminhe conosco, inscreva-se, sua presença aqui faz parte desse propósito. Agora, respire fundo, porque a partir daqui, a palavra nos chama a olhar para a vida de forma diferente. Ser marcado por Deus muda a direção do caminho. A graça não apenas nos alcança, ela nos chama para fora de antigos padrões. A Escritura revela que fomos separados não para nos isolar do mundo, mas para viver de maneira diferente dentro dele. Deus não te chamou para se misturar até perder a identidade. Ele te chamou para refletir quem Ele é. Em 2 Coríntios 6:17, o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se. Isso não é um convite à superioridade espiritual, mas um chamado à coerência. Quando você pertence a Deus, suas escolhas começam a revelar esse pertencimento. Viver separado não significa viver distante das pessoas. Significa não permitir que os valores que governam este mundo governem o seu coração. É entender que nem tudo o que é normal é saudável, e nem tudo o que é aceito conduz à vida. Essa diferença começa por dentro. A palavra nos ensina em Romanos 12:2 a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Deus não começa mudando o seu exterior. Ele começa reordenando seus pensamentos, suas motivações e seus desejos. Talvez você sinta essa tensão todos os dias. O conflito entre agradar a Deus e se encaixar, entre obedecer e ser aceito. Mas essa luta não é sinal de fracasso, é sinal de que algo novo já está acontecendo em você. Peça a Deus hoje que alinhe seus pensamentos com a verdade dele, que ele te ensine a amar o que é eterno e a reconhecer aquilo que, embora atraente, te afasta da vida que ele preparou. Existe uma batalha silenciosa acontecendo todos os dias dentro de você. Não é apenas sobre certo e errado, é sobre quem define quem você é. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando se entender a partir do passado, dos erros cometidos ou da opinião dos outros. Mas Deus oferece uma identidade que não pode ser arrancada por circunstâncias. A Escritura declara em 1 Pedro 2:9 que você é povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Isso não é um rótulo religioso, é uma nova origem. Você não foi apenas tirado das trevas, você foi colocado em uma luz que revela quem você realmente é. Quando você entende isso, algo muda por dentro.
Você para de viver tentando provar valor e começa a viver a partir do valor que já recebeu. O passado perde força, as acusações perdem volume. O medo de rejeição começa a se dissolver. Deus não te resgatou para que você continuasse se enxergando como alguém quebrado, esquecido ou insuficiente. Ele te chamou para caminhar com consciência de pertencimento. Sua identidade agora nasce do que Deus diz, não do que a vida fez com você. Mesmo nos dias em que você não percebe, Deus está te guardando. Há livramentos que você nunca viu, batalhas que você nunca soube que aconteceram, pesos que foram retirados do seu caminho sem que você percebesse. Se não fosse a mão de Deus, muitos caminhos teriam terminado de forma diferente. Essa consciência não gera orgulho, gera gratidão, gera humildade, gera confiança. Você não caminha sozinho, você é guardado por aquele que te chamou. Chega um ponto em que a fé deixa de ser apenas algo que acreditamos e passa a ser algo que governa nossas escolhas. Não é possível caminhar com Deus mantendo o coração dividido. A vida espiritual enfraquece quando tentamos conciliar luz e sombra, entrega e controle. Jesus foi direto quando disse que ninguém pode servir a dois senhores. Não é uma ameaça, é um alerta amoroso. Um coração dividido sempre viverá cansado, confuso e frustrado, porque aquilo que tenta ocupar o lugar de Deus exige muito e entrega pouco. Talvez você não tenha abandonado a fé, mas percebe que outras vozes começaram a ganhar espaço. A busca por aprovação, o desejo por conforto, a ansiedade por segurança, o medo de perder controle. Nada disso parece errado à primeira vista, mas quando essas coisas passam a governar o coração, elas se tornam senhores. Seguir a Cristo não é perder liberdade, é encontrá-la. É permitir que Deus ocupe o centro e organize tudo ao redor. Quando Ele assume o governo do coração, o peso diminui. As escolhas ficam mais claras. A alma encontra descanso. Esse é um convite diário. Não é um momento isolado, é uma decisão contínua. Escolher a Deus não apenas quando é conveniente, mas também quando é silencioso, difícil e invisível aos olhos humanos. É nesses lugares escondidos que a fé se torna verdadeira. Peça ao Senhor um coração inteiro, um coração que não negocia princípios, que não se curva ao medo, que não vive dividido entre o que sente e o que sabe ser verdade. Onde Deus governa, a luz permanece. Seguir a Jesus nos leva a um ponto inevitável, o confronto com o próprio eu. Não é possível caminhar com Cristo sem permitir que algumas coisas em nós fiquem para trás. A fé verdadeira não é apenas acrescentar Deus à vida antiga, é permitir que Ele gere uma vida nova. Jesus foi claro ao dizer que quem deseja segui-lo precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e caminhar após ele. Isso não fala de perda de identidade, mas de transformação profunda. Fala de abrir mão do controle, do orgulho e das vontades que nos afastam da vida que Deus planejou. O apóstolo Paulo expressa isso de forma intensa em Gálatas 2:20, quando diz que foi crucificado com Cristo e que agora é Cristo quem vive nele. Essa não é uma frase poética, é uma realidade espiritual. Viver em Cristo significa permitir que Ele molde desejos, decisões e prioridades. Essa caminhada não acontece apenas nos grandes momentos. Ela se constrói no cotidiano, nos lugares onde ninguém vê, nas escolhas silenciosas, nas decisões pequenas que revelam quem governa o coração. É ali que o velho homem perde força e a nova vida ganha espaço. Morrer para si mesmo não é negar sentimentos ou emoções. É não permitir que eles conduzam o caminho. É escolher obedecer mesmo quando o coração ainda está sendo ajustado. Deus
não espera a perfeição imediata, mas um coração disposto a ser moldado. Quando você escolhe seguir a Cristo dessa forma, algo poderoso acontece. A graça te sustenta, o Espírito te fortalece e a transformação deixa de ser um peso para se tornar um processo vivo e contínuo. Tudo o que foi dito até aqui nos conduz a um lugar de resposta, não apenas de entendimento, mas de entrega. Porque a fé não termina na compreensão, ela se expressa na oração. Pai eterno, palavras não são suficientes para expressar a gratidão que nasce no meu coração. O Senhor é santo, elevado, poderoso e ainda assim se aproxima de mim com misericórdia. O Senhor conhece cada detalhe da minha vida, cada luta silenciosa, cada fraqueza que eu tento esconder, e mesmo assim, não se afasta. Obrigado por me escolher, por me chamar, por não desistir de mim quando eu mesmo pensei em desistir. Obrigado porque minha identidade não está no que falhei, nem no que conquistei, mas no que o Senhor diz sobre mim. Eu pertenço a Ti. Ensina-me a viver de forma coerente com esse chamado. Guarda meus pensamentos, minhas palavras, minhas decisões. Não permita que eu seja moldado pelos valores deste mundo, mas transforma minha mente todos os dias pela Tua verdade. Alinha meus desejos ao Teu coração. Espírito Santo, trabalha profundamente em mim. Revela o que precisa morrer e fortalece o que precisa nascer. Eu confesso que não posso viver dividido. Escolho hoje que o Senhor seja o centro, o guia e o governo da minha vida. Ajuda-me a negar a mim mesmo quando for necessário, a carregar minha cruz com fidelidade e a Te seguir mesmo quando o caminho for silencioso, estreito ou invisível aos olhos humanos. Que Cristo viva em mim, não apenas em palavras, mas em realidade. Coloco diante de Ti meu passado, meu presente e meu futuro. O que foi quebrado, o Senhor restaura. O que foi perdido, o Senhor redime. O que ainda não entendo, confio em Tuas mãos. Obrigado porque o Senhor começou essa obra e será fiel para completá-la. Eu descanso nessa promessa. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se essa oração expressa o que está no seu coração, escreva amém com fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo guardem sua mente e seu coração, hoje e sempre.